É, do ladinho tem um chat, né? Vocês podem colocar perguntas lá, né? Aí as orientadoras, professoras, elas vão poder nos auxiliar para depois responder as perguntas, né? Essa reunião, a gente está fazendo, por quê? Porque está demorando muito para nós voltar no presencial, e a gente tem que ter esse contato com os pais, né? Ninguém veio aqui para dar bronca hoje, nós viemos aqui para a gente criar uma parceria ainda maior do que a gente já tem. Então, assim, por que é importante essa reunião com os pais? Porque, às vezes, os pais podem até trazer sugestões para a nossa escola, e muitos pais também, de repente, vocês que estão aqui, vocês são nossos parceiros, sempre participam das reuniões no presencial, sempre estão atentos com as orientadoras, com as professoras, para ver se os filhos de vocês estão fazendo as atividades, né? Mas vocês poderão nos ajudar, às vezes até com outras famílias, com outros pais, incentivando. Ontem mesmo, a semana passada, eu fiz reunião de 6º ao 9º ano. Aí eu coloquei um recadinho lá para os alunos e eu vi mães nos ajudando, né? Da importância dos pais auxiliar os filhos nesse processo. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês, porque às vezes tem pais que não sabem o trabalho que o professor está tendo nessas aulas remotas. Então, o trabalho dos nossos professores multiplicou, triplicou, né, às vezes até 4 vezes a mais. Então, os professores também são cobrados, tá? Existe todo um planejamento, plano de aula que o professor tem que fazer, ele tem que postar lá no diário online, eu mesmo faço a correção desse planejamento, então, assim, o professor, ele primeiro planeja, para depois colocar as atividades para vocês. E nesse tempo de pandemia, ele tem que estar muito bem preparado. Por quê? Porque as atividades são diferentes. Então, por isso que exige mais do professor também. Ele não consegue passar uma atividade para o aluno de vocês, no qual ele faria no presencial. Então, por isso que o planejamento até, né, tem que ser mais minucioso, porque às vezes uma atividade que daria certo no presencial não vai dar certo a via remoto, tá? Algumas informações que eu vou trazer para vocês aqui, eu tirei do ECA, né? Porque às vezes a gente fala, e ainda tem pais que acham assim, que os filhos estão de férias, né, que eles não têm que fazer as atividades. Então, eu quero dizer para vocês assim, e parabenizar, porque eu estou vendo carinhas aqui que eu conheço de pais, e que eu sei que estão aí do lado a lado, eu vejo os trabalhos que vocês postam nos grupos. Então, assim, eu sei que muitos pais daqui estão comprometidos, mas eu vou fazer essas colocações até para vocês nos ajudar, tá? Então, é muito importante o envolvimento de vocês, pais, com os seus filhos, sempre. Principalmente neste momento de aulas remotas, em que tudo é diferente. Porque o nosso aluno, hoje, ele tem, a sala de aula dele é lá no Google Classroom, né? Para quem faz as atividades lá. Tem alguns que pegam impressas na escola. Mas, assim, parte da sala de aula de vocês hoje está na casa de vocês. E vocês são nossos aliados. Mas será que adianta simplesmente colocar o filho lá na mesa, dizer, vamos, faz as atividades e pronto, né? Ele sozinho, principalmente alunos de 1º ao 5º ano, não vão dar conta. Eles não sabem se virar sozinhos. Então, eu sei que tem pais aqui que estão virando pedagogos, né? Que fazem muito bem esse trabalho em casa com os seus filhos. Às vezes, tem pais que dizem assim, mas eu dou comida para o meu filho, eu dou roupa, né? Ele está sempre limpinho, e isso basta. Não. Dentro das leis, né, do ECA, nós precisamos dar aos nossos filhos atenção intelectual.
E o que que é essa atenção intelectual? É sentar com a criança, né? Nós temos alunos, nós temos crianças aqui e temos alunos no 5º ano quase entrando, né, na puberdade. Então, assim, eles necessitam muito dessa atenção intelectual dos pais. Muitas vezes, os nossos professores, além de pedagogos na escola, eles são psicólogos. Por quê? Porque às vezes a criança não tem aquela atenção dos pais em casa e ela chega com a professora, senta e faz algumas colocações. Nesse sentido, o que as professoras fazem? Elas nos procuram as coordenadoras, a gente chama os pais e faz os devidos repasses e a gente pede para a família fazer alguns encaminhamentos, porque às vezes tem criança que precisa de psicólogo, então a gente tem essa parceria também. Muitos filhos de vocês não contam coisas para vocês, mas eles contam para as professoras, tá? Não que as professoras estão lá para julgar, mas elas estão para ouvir e para ajudar. Então, por isso que é importante vocês, pais, terem essa aproximação de sentar e deixar os filhos de vocês contar um pouquinho sobre a vida deles, né? Porque depois, se a gente não dá essa atenção agora, lá na frente, eles podem cair no mundo que hoje, né, a nossa sociedade está rodeada das drogas, das prostituições. Então, por isso que é muito importante nós, enquanto pais, darmos essa atenção. Em questão às atividades também, existe a lei do ECA, que ela é bem clara, eu até vou ler um pouquinho para vocês, tá? Ela afirma que toda criança tem direito à educação, mas para que a lei funcione, os pais, né, eles têm que acompanhar esse processo. Não adianta ir lá na escola, matricular a criança, pronto, né? Tem que ter esse acompanhamento. E eu recebi um documento do promotor, que eu encaminhei para todos os grupos, né? Então tá bem claro. Se os pais, por exemplo, eles não acompanham as crianças nessas atividades agora remotas, né? Que é a distância, podem ter detenção de 15 a 1 mês, né, de prisão, ou pagar multas. Eu estava escutando um promotor hoje, paga multa até de 3 mil reais, conforme é o caso, né? Esse artigo atribui aos dirigentes dos estabelecimentos do ensino a responsabilidade de comunicar ao Conselho Tutelar o disposto nos 3 incisos em que se desdobra. Então, maus tratos, às vezes, quando a criança, né, é judiada em casa, física e psicologicamente, reiteração de faltas injustificada e de evasão escolar, né, esgotada todos os recursos, elevados níveis de repetência. No início da pandemia, nós tivemos mães que falaram para os professores, o meu filho não vai fazer atividade, pode reprovar, mas nós não podemos deixar acontecer isso. Então, por isso que, primeiro, as professoras fazem o contato, as orientadoras, né? A gente chama os pais para a escola, a gente foi na casa de alunos também, a gente pega a secretaria, né, com o cara da secretaria, a gente vai na casa, nessa busca ativa, levar as atividades para quem não estão fazendo. Aí, se mesmo assim os pais não atendem, a escola não pode fechar os olhos. Então, a gente encaminha para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele não é um inimigo nosso, tá? Ele é um aliado. Ele vai ajudar esses pais a de repente, acordar o que está acontecendo, que não estão conseguindo fazer as atividades. E se mesmo assim não resolve, daí a gente é obrigado a encaminhar para o promotor. Então, assim, se eu, enquanto diretora, tiver um aluno que não está fazendo nenhuma atividade e eu fechar os olhos, eu vou responder com isso, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa parceria entre famílias e escola. Por exemplo, assim, vocês podem me pedir, mas vai reprovar alunos no final do ano? Vai. Quem que vai reprovar? Os alunos que não entregam as atividades. Então, assim, a gente sabe que é um ano atípico, os alunos estão perdendo bastante conteúdo, isso tenho certeza, né? Porque
as aulas à distância não é a mesma como estar no presencial. Mais do que nunca a gente sabe que o nosso professor não é substituto, né? Que o professor tem que estar lá. Mas, assim, com o esforço dos professores, da escola e dos pais, com certeza os alunos vão aprender bastante também, né? Porque eu sei que tem pais aí que ajudam seus filhos, aprendem junto com eles, tem aquela paciência de estar lá, e está saindo trabalhos maravilhosos. As professoras, elas me mandam trabalhos assim, com muita alegria, quando os pais dão essa devolutiva, tá? Então, assim, vai reprovar sim alunos, né? Porque cada atividade que o aluno deixa de entregar para a professora é uma falta, e pode reprovar por falta. Isso não é eu, diretora Margarete, que estou dizendo. Eu estou retratando a fala do promotor, tá? Então, assim, por isso que eu quero fazer essas reuniões, para que todos estejam atentos. Às vezes, o aluno pode estar doente, nós já tivemos muitos alunos, né, que foram contaminados pelo Covid, teriam que estar isolados, né, estavam indispostos. Então, assim, se tiver atestado, mandar o atestado para a escola, via WhatsApp, para as coordenadoras, para as professoras. Às vezes, dá uma gripe, que o aluno está indisposto, também tem que justificar as faltas, né, que vão atrasar um pouquinho as atividades, mas depois, em outro momento, vão fazer. Eu sempre digo para os pais o seguinte: se o aluno fosse na escola, ele teria 4 horas de estudo lá na escola, né? Então, assim, tentem vocês também ficar um tempo com eles, né, para esse estudo. A gente sabe que, às vezes, o aluno estuda de manhã, os pais trabalham de manhã, né? O aluno estuda à tarde, os pais trabalham, né? Mas a pessoa que está responsável por eles pode ficar do ladinho. Mas não significa também, tem pais que justificam o seguinte: olha, eu vou colocar o trabalho em dia com meu filho, mais nos finais de semana, porque é o tempo que eu tenho, não tem problema, né? Ou de noitezinha, isso não tem problema. Mas o importante é estabelecer uma rotina. A criança tem que ter uma rotina. Nós já tivemos casos de alunos de quarto, quinto ano, que os pais pensavam que os alunos estavam fazendo os deveres. E, na realidade, acho que ele estava jogando, coisa e tal, né? Alunos que colocam lá as atividades de quarto ano, já teve aluno, olha que safados, que colocou a atividade lá como concluída e não anexou a atividade. Então, assim, depois nós temos 2 professoras que vão conversar um pouquinho, a professora Betina mais na área da alfabetização, e a professora Sirlene também representa os demais professores, vai fazer uma fala mais direto a essas atividades não postadas, tá? Então, assim, por isso que eu digo, nós temos que estar com o olho aberto, porque as nossas crianças, às vezes, eles são mais espertos que nós, né? E eles nos passam a perna, tá? O importante é quando vocês mudam de telefone, porque às vezes a gente troca o número, né? Passem para as coordenadoras, para as professoras, porque senão a gente perde o contato. Então, sempre quando troca o número do telefone, e às vezes dá mais números, porque às vezes o da mãe não pega, o do pai não pega, né? Então, assim, dá mais números de telefones para a gente poder fazer esse contato. Eu estou bastante contente, acho que tem 73 pessoas, né, que bom, né, quando a gente diria que nós iríamos fazer reuniões assim, né, mas que bom a gente ver essas carinhas dos pais, né, e eu acho assim, se continua dessa forma, a gente tem que continuar também. Eu só quero dizer para vocês que ontem veio um decreto, até eu coloquei nos grupos, né, da suspensão das atividades física, das atividades impressas por 15 dias, né? Ainda eu questionei com o gerente, parece que deu uma queda, né, no Convide nesses últimos tempos, mas justamente por isso que a saúde teve esse cuidado, né?
como a entrega seria amanhã eu vou fazer o plantão na escola, porque às vezes a gente avisa os pais nos grupos, mas nem todos visualizam ou têm acesso, eu vou estar na escola. Orientei também as segundas professoras, se elas quiserem fazer essa entrega, podem fazer, o que não pode é ter acúmulo, né? Então, amanhã não vai ter entrega de atividades, a gente, enquanto escola, vai estar na escola fazendo plantão, porque às vezes pode aparecer uma família, né, que não recebeu esse comunicado para a gente fazer, tá? Depois, no finalzinho, eu vou conversar mais alguma coisa. Eu convido agora a professora Betina, né, para ela representar os professores e falar um pouquinho desse processo de alfabetização, porque muitos pais se desesperam, tá? Mas nós não podemos nos desesperar, porque eu só quero colocar o seguinte para vocês, tá? Esse ano nós não vamos conseguir ensinar tudo para os nossos filhos, mas se nós, né, vocês pais, os nossos filhos, os nossos familiares, ficar com a vida, com certeza, ano que vem, a gente replaneja todo o currículo e a gente vai adequando o que ficou defasado na série anterior, tá bom? Então, eu chamo a professora Betina. Betina? Bom dia, bom dia. Ah, bom dia. Então, vamos lá. Eu fiquei responsável para falar um pouquinho sobre o primeiro e o segundo ano. Então, como a diretora já falou, é um ano diferente. Com certeza, nós não vamos conseguir passar todos os conteúdos, né, na sua essência, e esse também não é o objetivo desse ano. Então, eu queria colocar assim, alguns tópicos importantes para esse momento, tá? Primeira coisa, anexar as atividades. A gente tem tido alguns problemas com isso. Como é que eu, como professora, todos nós professores, vamos ver o que o aluno está fazendo, né? Se não consegue pôr todas as fotos, põe uma de uma atividade relevante de repente. Né, para os pequenos, eu estou falando isso, primeiro e segundo ano, a gente já não manda muita coisa, né, isso por pedido da direção e da coordenação, mas nós precisamos ter esse retorno, tá? Então, anexar a atividade. E é muito legal quando a gente recebe, porque a gente vê a evolução, a gente vê a alegria deles fazer. Ontem eu recebi um vídeo de uma aluninha minha do segundo ano explicando como ela tinha feito a atividade. Parecia uma professora, é uma graça. Então, assim, a gente também se alegra com isso. Então, esse é o primeiro ponto, tá? No processo de alfabetização, pensando para o primeiro ano, nós temos como objetivo a leitura de palavras simples no momento, tá? Se a criança conseguir juntar as sílabas, o B com A para ba, B com EB, e juntar bala e assim por diante, a gente já tem um ganho muito grande. Então, assim, eu vou falar da minha turma, eu tenho conseguido isso, porque eu bato em cima de todo mundo, assim, eu vou trabalhar algum conteúdo, mas eu volto para sílabas, eu volto para leitura, com os números, eu volto à identificação de quantidade, leitura do número, escrita do número, não do número, sim, não do numeral. O numeral é o 1 e o 1 é o número escrito. Então, essa diferença é fazer eles repetirem, né? A gente está numa fase que precisa de repetição. Leitura, utilize tudo em casa que vocês têm. Uma embalagem de uma bolacha, de uma pasta de dente, de um cartaz, de uma placa, utilizar isso mesmo. Estão passeando, estão andando, vão no mercado de repente com as crianças, para eles começarem a ler, eles descobrirem a leitura, né? Então, e também assim, como é que eu posso ajudar meu filho? No YouTube, se vocês digitarem lá família silábica, letra B, vai aparecer vários videozinhos com um som que é muito importante, porque não adianta só a leitura, né? Ela precisa entender o som também, ter a fonética da sílaba. Livros infantis, deixa ela ler, entender, achar uma palavra, ela não vai conseguir ler o livro todo, mas de repente achou uma palavrinha, mãe, eu descobri, olha o que está escrito,
é circo, aqui está escrito lápis. Então, é assim que a criança vai se motivando para a leitura, né? Ou se precisar, eu tenho disponibilizado muitas vezes para os meus pais também textos curtos, e eu fazendo a leitura, porque os pais entendem que é pegar um texto e ler como nós adultos, e eles não leem assim. Então, eles vão ler lá, boleta. Eles vão juntando, borboleta depois. Então, eles não vão ler a palavra inteira primeiro. Então, se precisar, peçam, né? Nos procurem também. Eu tenho ficado bem feliz quando eu tenho recebido dos meus pais essa busca pelo interesse de ajudar, como disse a Margarete, muitos estão se tornando pedagogos agora, né? Precisando também entender e compreender como fazer isso. E eu acredito e sempre crio nisso, que em tudo a gente tem um ganho, né? Inclusive, nesse momento, a gente tem um ganho. Então, e jogos, né? Jogos, às vezes não tem um jogo em casa, adapta, precisar recortar. Ontem eu vi uma atividade com uma professora, um aluno do AE, montou um quebra-cabeça de uma caixa de leite, recortou a caixa de leite e pediu para a criança montar, claro, o objetivo ali era a coordenação motora, mas ele conseguiu juntar as letrinhas. Então, existem recursos que nós podemos ter dentro de casa, excelentes, que às vezes nós não nos damos conta também, né? E falo como professora e falo como mãe também. Então, usar esses recursos que a gente tem dentro de casa para facilitar a compreensão dele. Na matemática, então, peça para a criança contar quantos copos tem na mesa. Então são 4. Como se escreve o 4? E assim vocês vão acrescentando para o estudo dele. Qual é o número do seu calçado? Ele é uma dezena e uma unidade? Qual é a dezena do número 24? Né? Ele está calçando o número 24 do calçado. Qual é a dezena? É o 2. Qual é a unidade? O 4. E a criança vai memorizando. Então, são atividades, são algumas dicas assim bem práticas para vocês darem continuidade daquilo que a gente está colocando como atividade também. Então, como eu falei, eu preciso estudar o solo. Hoje não é meu objetivo eles compreenderem a modificação do solo no todo, mas que a criança possa ler a palavra solo, ela possa entender apenas o que acontece com o solo, mas que ela volte para a alfabetização. Tá? Então, não é conteúdo, mas sim que a gente consiga chegar com eles num nível de leitura e escrita. E para o segundo ano, então, adição, subtração, números até 1000, que nós vamos trabalhar, né, cada vez mais, tentar codificar isso com unidade, dezena, centena, a escrita do número, então, número 35, como é que se escreve? São sílabas complexas, mas fazer eles exercitarem isso até para a leitura, as sílabas. Eu resumo muito o segundo ano com interpretação de texto, né? Porque se eles conseguirem interpretar um texto, se eles conseguirem ler e entender o que eles estão lendo, eles têm um ganho enorme para o próximo ano. Né? E o ano que vem ano que vem a gente vai precisar recuperar, ano que vem precisa ser feito outras adaptações, mas que, então, quando passar problema, que a criança entenda que se João comprou 4 laranjas e Marcelo mais 3, é uma continha de adição, né? Então, são interpretações que ela possa entender isso. Né? Com jogos, vocês receberam no kit o material dourado, eu já passei alguns vídeos explicando o uso deles. Façam uso do material dourado, ele é riquíssimo nessa questão. Então, para que a criança possa entender. Então, se os problemas vierem a constar nas atividades, não resolvam por eles, faça eles ler. Isso é ter interpretação de texto também, tá certo?
E a letra minúscula para o segundo ano, que nós já estamos trabalhando, então é uma ênfase também para que eles não precisem pular etapas, né? Porque depois acaba gerando outras, mas vai treinando com eles a letra minúscula na escrita também. Então, da minha parte, mais ou menos isso, com relação aos conteúdos e talvez as preocupações, eles não vão aprender tudo. Não concordo que o ano está perdido, não é assim. Perdido estaria se nós não estivéssemos vivos, se nós não estivéssemos com saúde, né? E que a gente possa driblar essa situação de uma forma positiva e achar outros recursos. Certo? É isso, Margarete? Isso, obrigada, professora Betina, né? Eu só vou responder uma pergunta a respeito dos boletins, né? A semana passada eu também entrei em contato com a secretaria, porque os professores também perguntam, né? Por que não fechou o trimestre ainda? Pelo seguinte, a gente sabe que principalmente alunos do ensino médio, muitos estão sem fazer as atividades, né? Não entregam, ou entrega às vezes erradas. Então, assim, se fechasse o bimestre nesse momento, nós teríamos muita evasão escolar, porque o aluno do ensino médio, ele vê que ele está sem nota, ele abandona, né? Então, por esse motivo. Em questão, as avaliações de primeiro ao quinto ano, eu já conversei, e a pessoa responsável pela gerência entrou em contato com a secretaria, a informação que nós temos, que os professores vão fazer bem descritiva essa avaliação. A gente até sugeriu, né, porque a gente tem uma avaliação que a gente não gosta, é muito antiga. Se eles não mudar, nós, enquanto escola, vamos mudar essa avaliação, tá? Por conta própria. E a sugestão que a gente deu é de colocar essa avaliação no diário online, para o professor, para os pais terem acesso a essa avaliação no aluno online. Então, eles estão modificando, né? Ontem veio uma informação da sede que eles estão trabalhando em cima disso, porque hoje em dia, a gente tem que usar muito as tecnologias, né? Então, os pais dos alunos de sexto ou nono ensino médio já têm acesso ao boletim do seu filho no aluno online. Provavelmente também neste ano, né? Vai ser assim de primeiro ao quinto, né? Mas não se preocupem, tá, pais? Façam todas as atividades, final do ano é fechado uma avaliação, tá bom? E o aluno que fizer todas as atividades, com certeza não vai reprovar. Mas agora, quem não faz, como eu falei anterior, né? Então, assim, é tão simples, né? Usar aquilo que a professora Betina colocou, né? De estar do lado, fazer muitas leituras, interpretações. Nós temos tantas ferramentas em casa, né? Às vezes, quando a gente vai escolher o feijão, a gente pode contar com o aluno, né? O feijão, né? Então, assim, se vocês serem um pouco criativos, vocês têm muitas ferramentas em casa que a gente pode usar com os nossos filhos, né? Agora, então, eu convido a professora Sirlene para também fazer uma fala e representando os demais professores. Depois, se a gente esqueceu de alguma coisa, os demais professores aqui também, né, poderão abrir o microfone e falar um pouquinho. Vamos lá, Sirlene. Bom dia a todos e a todas que aqui estão. Eu sou a professora Sirlene, trabalho com o quarto ano 03 e com o quinto ano 03. Também acho importante a participação dos demais professores, né, caso depois queiram colocar alguma coisa. Estou representando os terceiros, quartos e quintos anos. E para começar, eu gostaria de passar para vocês uma frase. Tá dando para ver aí? Sim? Para que a escola seja a segunda casa, a casa tem que ser a primeira escola. Então, o que quer dizer isso? Né? Que a criança, ela precisa, já lá da gestação, na sua fase, na infância, ela já precisa ter a sua educação, a família tem que ter o comprometimento com essa criança, ela já tem que vir preparada de casa, né? Sabendo já o necessário para a professora dar continuidade nas atividades.
Eu acho que a minha fala, a diretora e a Betina já falaram, né? Estamos vivendo um momento muito difícil para todos, né? Ninguém esperava, temos que nos reinventar todos os dias. Vivemos momentos muito difíceis, que a união de todos é essencial nessa fase. Então, não é eu, professora Sirlene, não é a escola, é todos nós. Todos nós temos que nos dar as mãos nesses momentos agora e tentar fazer o melhor, né? Nos reinventar a cada dia. É fácil? Não, não é fácil para ninguém. A parceria entre pais e escola é essencial em todos os momentos da vida escolar do aluno. Não é só porque estamos nas aulas remotas agora, mas sempre foi essencial e sempre será, né? Temos que nos dedicar a esse tempo aos nossos filhos, é importante. E ele sente quando a família não olha o seu caderno, não vê a sua atividade. Temos que ter essas regrinhas em casa. Tem o momento do brincar, tem o momento do estudar, tem o momento do lazer, né? Para tudo tem que ter. Porque assim, ó, os maiores, que nem foi falado ali, quarto e quinto ano, se eles puderem, muitas vezes, eu já fiz, mas fez de qualquer jeito. E o que nos preocupa, principalmente o quinto ano, ele vai para o sexto ano. Então, a dedicação tem que ser um pouquinho maior. E como a Probetina falou ali, usar os recursos que a gente tem em casa. Professora, eu não fiz atividade porque a atividade eu não pude imprimir ainda. Não precisa imprimir, gente, não vão gastar com impressão. Faz o aluno copiar, copia, digita, né? Ele não precisa sair por aí. A professora pediu para fazer um cartaz, mas eu não tenho cartolina, mas não precisa. Usa o material reciclado, usa a folha de caderno, um papelão, um pedaço de tecido. Tem tantos métodos, tantas coisas que a gente tem na nossa casa que pode ser reinventado, né? E com esse kit da escola de material ali, é muito legal. Veio muita coisa legal. A gente recebe muitas atividades, digamos assim, sem pintar, feita de qualquer jeito, né? Usem esses recursos, aproveite esses recursos que os alunos têm. Fiquei bastante feliz que a grande maioria já foi na escola, já retirou esse material, né? O comprometimento, eu quero parabenizá-los a cada um de vocês que estão aqui pelo comprometimento, estou bastante feliz, né? Tem bastante pais aqui, a gente sente, assim, a preocupação de vocês em relação aos filhos de vocês. É fácil? Não, não é fácil esse momento. Se para nós, professores, escola, não é fácil, eu me coloco no lugar de vocês. Um ou mais filhos, trabalho, não é fácil. A vida social, a vida financeira, está tudo muito difícil. Mas, como eu sempre falo, juntos somos mais fortes. Temos que nos dar as mãos nesse momento. E quem ganha com tudo isso são os nossos alunos, né? Eles ficam muito felizes. E como foi falado, a gente, em sala de aula, eles confidenciam muita coisa para a gente. A gente se torna como se fosse uma mãe para eles também, lá na sala de aula. Eles desabafam, eles conversam, eles contam as suas frustrações. Professora, eu não fiz a tarefa porque a minha mãe foi assistir a novela, porque o meu pai estava no celular. Então, assim, é muito importante a participação de vocês na vida escolar do filho de vocês, né? E outra coisa que eu gostaria de falar, a criança, ela tem que se tornar um ser pensante, ele tem que aprender a pensar e não receber as respostas prontas. O que a gente percebe? É mais prático eu escrever para o meu filho. É mais prático? Não, não é mais prático. E a gente percebe muito isso. Pais ou irmãos que acabam fazendo pela criança. A criança, ela precisa fazer.
A gente tem que mostrar o caminho, nortear o caminho, mas quem tem que fazer aquela atividade é a criança, e não o responsável, o pai, a mãe, vamos fazer isso aqui de uma vez e pronto. Não, né? Ô, Sirlene, uma mãe fez uma pergunta aí, né, que às vezes eles mandam as atividades no Google e depois de alguns dias olhamos e temos que enviar novamente. O que que acontece? Será que tu tem como auxiliar essa mãe aí? Ela mandou e não foi em anexo, talvez. Não anexou, né? Uhum. Então, explica essa parte aí da postagem das atividades um pouco, Sirlene. Então, a ferramenta que nós temos hoje é a nossa sala remota, que é o Classroom, né? É o Classroom e o WhatsApp ou as impressões. E nas atividades remotas é a nossa sala de aula, né? Então, ali a professora vai ou gravar suas aulas, ou vai postar atividades, o aluno vai visualizar e ele vai ter que anexar a sua atividade. Se ele não anexar, vai aparecer para a gente como em branco. Então, eu não sei, talvez a Mara queira explicar um pouquinho melhor essa parte ali de anexar as atividades, porque nós não temos muito acesso, enquanto professora, para saber, mas eu não entendi muito bem a pergunta ali. Se mandou e tem que mandar novamente, porque de repente ela não foi anexada, né? Ou de repente a professora fez algum comentário lá que ficou alguma coisa sem fazer. Tá, o que pode acontecer porque na verdade assim, ó, se você anexou de maneira correta e ele foi enviado, não tem como sumir ou sair fora ou ter que encaminhar novamente. Tá? O que pode, às vezes, acontecer, principalmente com o celular, quando a gente vai lá anexar um arquivo, uma imagem, a gente não dá aquele tempinho, às vezes por causa de uma questão da internet, não que a internet não seja boa, ou qualquer outro questionamento. Às vezes acontece oscilações da internet, o próprio arquivo, a questão do celular, né, as configurações, às vezes demora um pouquinho para processar. E aí a gente não espera esse momento e já envia, tá? Aí o que vai acontecer? Se ele não teve esse processo, né, teve esse tempinho para processar, ele não vai, né? Aí com certeza, depois de uns dias você vai olhar, ele não vai estar esse arquivo anexado, tá? É o que pode ocorrer. É mais uma questão de internet, uma questão de dar um tempinho ali para ver se realmente ele processou. A gente vê que ele muda, às vezes, o item do arquivo ali, ele muda um pouquinho de cor ali, né? Aí a gente já vê que fez essa parte do processo, tá? Por questão de sistema, não é para dar esse tipo de problema. Acho que é Rosália, que eu estou vendo aqui, que fez o questionamento, se isso acontecer em todas as atividades, é importante você passar para mim e eu vou encaminhar para a sede para ver se tem algum problema no e-mail, um problema no sistema do aluno, enfim, aí a parte técnica precisa verificar. Se isso fosse com todos, ou com uma turma, ou acontece só com um determinado aluno, essas informações é importante vocês nos passarem, para que a gente encaminhe para a sede e verificar essa parte técnica, né? Que daí essa parte técnica a gente também não tem toda a compreensão. Mas muitas vezes o que acontece é isso, a gente simplesmente anexa e envia, e não espera fazer esse processamento, né? Dele, vamos dizer assim, ele não é uma coisa imediata, ele leva ali uns segundinhos, às vezes, se a internet for boa, se não houver oscilações, e se as configurações do celular e o próprio celular tá tranquilo, tá? Isso pode acontecer, tá? Porque às vezes algum arquivo é um pouquinho mais, é um arquivo maior, então tem um tempo de processamento, tá? Então vocês têm que esperar para depois enviar, tá? Mas aí, depois que vocês enviaram, não tem por que sumir, a não ser que tenha algum problema de sistema, às vezes, como está havendo algumas mudanças de configurações no Google, às vezes, naquele momento que você abre, parece que sumiu, mas não sumiu, tá? É importante sempre passar para a gente estar acompanhando e verificando, porque eu sei que tem algumas mudanças ocorrendo lá. Às vezes, eles fazem umas mudanças de configurações, eles fazem umas atualização do programa, então isso também pode ocorrer, tá? O que eu aconselho, assim, está acontecendo, nos passa para a gente fazer um acompanhamento. Opa, aconteceu com uma pessoa, duas, a gente verifica no nosso sistema se o arquivo está aqui, né? A gente tem acesso, né?
vocês têm o acesso do aluno, os professores têm o acesso da turma deles, e nós temos o acesso de toda a escola. Então, se estão com alguma dúvida, aconteceu de verificar, né? Ah, hoje estava a atividade, amanhã já sumiu. A gente verifica, tá? Assim, pela lógica, nenhuma atividade que foi realmente anexada e foi enviada mesmo, não tem como sumir, tá? Mas, como eu falei, se não fosse essa parte técnica de celular e internet, é uma questão de, às vezes, naquele dia, tá tendo alguma atualização do sistema. Então, essas informações, de repente, não aparecem naquele momento, mas depois volta a aparecer, tá? É o que pode acontecer, mas eu sempre peço para os pais, se tiver um problema, nos passe e a gente vai acompanhando daí, tá? E dúvida se realmente ali, né, se que, como ela colocou, eu enviei, depois, uns dias depois, não aparecia. Então, nos comunica que a gente já verifica se o trabalho está lá mesmo no sistema, o professor recebeu e assim por diante, tá bom? Não sei se eu consegui explicar. Oi, Mara. Oi. Oi. Marcela, eu também sou coordenadora, tá? Geralmente, quando vocês fazem as atividades que tem que fazer cópia no caderno, é bom sempre colocar a data, porque se acontecer isso, dá para reenviar novamente, né? Para não precisar ter que fazer a atividade tudo de novo e não ficar perdido. Isso que eu sempre instruo os pais e os alunos também, tá bom? Obrigada. E dando continuidade aqui, é muito importante nos passar essas informações pelo WhatsApp, porque no WhatsApp a gente já visualiza na hora. Muitas vezes você coloca lá no comentário particular, naquela hora, naquele momento, a gente não vai ver. Então, já nos comunique na hora que se eu, professora, nós, professores, não conseguimos resolver, a gente já encaminha a orientação, né? Como a Marcela falou, eu já ia falar também, é importante todos os dias os alunos colocarem a data daquela atividade, né? O que foi feito. Fazer uma coisa bem feita, usar a letra legível, fazer as pinturas bonitinho, entregar os trabalhos bonitinho. Tem, assim, trabalhos maravilhosos que a gente fica encantada quando recebe vídeos, fotos, a dedicação. E tem uns que a gente recebe assim, que parece que fez de qualquer jeito, e aquele qualquer jeito tá bom. Uma coisa que eu vou pedir, evitem sair dos grupos de pais, porque lá no grupo dos pais vai todas as informações que a direção posta, que os professores postam. Então, não saiam dos grupos, permaneçam nos grupos. Em relação às atividades impressas, o que está ocorrendo? Muitas atividades sem nome, sem turma e em branco. Então, a gente chega lá, a gente não sabe quem é aquele aluno, não sabe de que turma que é. Então, ter o cuidado, lê com calma, lê com atenção as orientações que o professor coloca. Eu, geralmente, coloco observações importantes. Então, lá você tem que ver, é para colar no caderno, eu tenho que devolver isso, eu tenho que devolver aquilo. Então, lê com atenção, fazer o aluno escrever legível, né? Fazer uma pintura bonita, colocar o nome, isso tudo é muito importante, tá, gente? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, algum professor, alguma coisa que eu não falei? Então, acho que era isso, né? A gente agradece a professora Sirlene. Uma mãe fez um comentário a respeito dos alunos do ensino médio. Na quinta-feira, a gente vai fazer as reuniões, né? Daí os professores do ensino médio vão estar presentes, daí a gente vai sanar essas dúvidas, né? Eu acho que as duas professoras nos colocaram muito bem. Eu vi bastante pais também que colocaram que está bem fácil de utilizar, né, a sala de aula, realmente ela é fácil, e com certeza, pais, tá? Agora que cada aluno
tem esse e-mail, mesmo ano que vem, né, no decorrer, a gente vai continuar usando essa sala também como algum recurso, tá? Às vezes como uma avaliação, como uma prova, porque nós temos na escola também os laboratórios móveis, né, que a gente lutou bastante, esse ano nem foram praticamente utilizados, porque logo veio a pandemia, mas a gente vai continuar utilizando também. Então, houve coisas negativas nessa pandemia, mas também houve muitas coisas positivas, tá? Porque a gente teve que aprender muito, né, com as tecnologias. Quem dos pais diria que hoje, né, está aqui numa reunião online, nós nos vendo através de uma telinha, né? Tem pais que ficaram contentes porque não precisou nem tirar o roupão, né? Então, às vezes é bom, né? Principalmente de noite, né? Hoje de noite, quem vai participar da reunião, né? Nesse friozinho, não precisa sair de casa. Então, assim, a gente aprendeu muito com isso, né? Eu sempre falo que no início, quando a gente teve que fazer a primeira reunião com os professores, eu dizia para a Mara, tu pode vir aqui em casa, que eu não vou conseguir sozinha, né? Entrar lá na sala. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, e vocês pais também, né? Tem pais aqui que já participaram do Meet, porque eu sei que as professoras fazem aula às vezes, isso é muito importante participar também. Tem pais que trabalham e fazem reuniões assim também. Então, assim, são coisas que a gente evolui, né? Eu sempre digo que de primeiro ao quinto ano é a nossa nata, né? Os pais são muitos participativos, são muitos preocupados. Então, assim, se eu fizer uma análise das atividades não entregues, de primeiro ao quinto é um número menor, tá? Porque os pais estão aí do lado do filho, né? Já de sexto ao nono, né? Principalmente sétimo, oitavo e nono, e ensino médio, os pais às vezes confiam nos filhos e é aí que tem que estar, né? Claro que tem aluno muito, muito responsável que os pais nem precisam estar do lado, né? Eles fazem sozinhos. Uma coisinha que eu só quero colocar para não esquecer, depois eu vou dar oportunidade para algum pai, algum professor falar, assim, ó, eu mandei um recado esses tempos, é uma coisa que eu não gosto, às vezes, de falar, mas a gente tem que falar. No início do ano, a gente teve que fazer troca de pisos de sala, né? E a gente deixou para pagar com o CPESC Serviço, e o Estado não encaminhou essa verba do CPESC Serviço. E a firma que fez, né, eles estão me cobrando, às vezes eles fazem até pressão psicológica. Eu sei que esses dias eu falei assim, não, eu vou pagar com o meu dinheiro, né, nem posso contar para o marido, senão ele briga, né, mas assim, para eles não encher o saco. Então, eu fiz uma campanha, né, com os pais, quem quiser, claro que a gente não vai obrigar, a gente sabe que tem pais que perderam o seu emprego, mas contribuir, assim, com os 10 reaisinhos da APP, podem fazer, tá, que a gente tem umas dívidazinhas para pagar, e não entrou mais nada esse ano, né, já veio alguns pais, né, acertar, a gente agradece, não é obrigado, tá, teria uma conta, né, eu até posso passar o número da conta para fazer a transferência. Passo sim o número da conta da escola, né? Porque às vezes fica mais fácil, os pais fazem direto pelo celular, não tem problema, tá bom? Porque lá, quando a gente tira o extrato, aparece o número da conta. Só quem quiser que eu passe o número da conta, depois, daqui a pouco, 10h30, eu vou para a escola, eu vou anexada, aí me peçam no particular, que daí eu passo, passo no particular, né, o número da conta, para não ter que expor nos grupos, tá bom? Mas e aí, tem algum professor, de repente, que a gente esqueceu alguma coisa? Eu quero ouvir alguns pais também falando, né? Vamos lá, não precisa ter vergonha, tá? Algum pai, de repente, tem uma sugestão, porque a gente pensa tanta coisa, e às vezes a gente não consegue pensar tudo, porque nesse estilo de aulas remotas, às vezes a gente, os pais têm algumas ideias que a gente não teve, então podem nos colocar, tá? Teve pais de sexto ou nono que colocaram ideias maravilhosas também. Podem falar, abrem o microfone. Vamos lá, quem é o pai corajoso ou a mãe corajosa que vai falar um pouquinho?
Bom dia, diretora. Bom É, dia. eu sou irmã de uma aluna, da Beatriz, da Probetina, do segundo ano. Uhum. Estou representando os meus pais hoje porque eles estão trabalhando, então eu, como adulta, vim aqui na reunião participar também. Eu só gostaria de agradecer, que eu fiquei bem feliz com as atividades que estão indo para Beatriz e para a turma dela, e com o empenho dos professores, assim, sempre com aulas gravadas, né, e mandando atividades, observações, né, e a gente ficou feliz com tudo que está vindo, e só agradecer a vocês, porque nesse momento a gente sabe como está sendo redobrado o trabalho de vocês, mas eu gostaria de agradecer, em nome da Beatriz e da minha família, por tudo que vocês estão fazendo pelos alunos nesse momento. Que bom, obrigado, né, Bianca? É bom os professores ouvir isso também, que eles se esforçam bastante, né? Desde o início, eu peço bastante para os professores fazer aulas gravadas também, porque os alunos ficam felizes, né? A maioria já está fazendo, né? Para eles também é um pouco difícil, é um pouco difícil às vezes, né? Porque eles também não estavam acostumados com isso, mas aos poucos eles vão se soltando também. Quando antes a professora Sirlene comentou sobre não sair dos grupos, tá? A gente sabe, o meu celular hoje não é mais meu celular, tá? Porque eu estou nos 45 grupos da escola, estou em grupos de pais também, porque eu preciso fazer esse acompanhamento. Então, assim, vocês têm uma turma, ou de repente duas ou três, né? Então, assim, às vezes a gente tem que fazer limpeza do celular, né? A gente sabe que esse grupo é só para fins pedagógicos, eu acho que a maioria está colaborando com isso, né? Eu estou nos grupos do ensino médio também, às vezes no ensino médio aqueles alunos soltavam algumas coisas, mas assim está melhor. Eu acho que todos se educaram para usar esse meio para fins pedagógicos. Então, por favor, gente, né? Não saiam dos grupos, né? Tem grupos que foram fechados, tem grupos que estão abertos, eu acho tão legal quando o grupo pode permanecer aberto, que o pai pode colocar uma atividade, que ele pode colocar uma sugestão. Só que tem grupos que, infelizmente, tiveram que fechar, porque nem todos têm essa maturidade, né, de simplesmente colocar algo produtivo no grupo, né, porque quando é para fazer uma discussão, vocês há de concordar comigo que a gente não deve fazer num grupo, né, e sim no particular. Então, assim, reforçando, né, para permanecer nos grupos. Alguns me pediram o número da conta, tá? A conta da PP é do Banco do Brasil, depois 10, eu não estou com o número da conta aqui, na escola eu vou anotar, e daí me dá um oizinho no meu particular que eu passo o número da conta, também eu posso até colocar nos grupos, que não tem problema, né? Que foi um pedido dos pais, de repente eu coloco nos grupos, né? Se querem fazer essa transferência da APP, né? A gente sabe que é uma contribuição espontânea, não é obrigatória, né? Mas ajuda bastante a escola também, tá bom? Mais algum pai queira falar? Pode? E assim, Margarete, também queria, né, deixar assim a minha satisfação em relação à escola, ao atendimento, né? Porque a gente sabe, sim, que ninguém estava preparado para isso, nem os pais e muito menos os professores também, né? É um aprendizado para todos nós. Nós estamos aprendendo, né? Só que eu coloco nessa situação, às vezes tem pais que dizem assim, mas eu não sou professor. Mas antes, eu sou responsável pelo meu filho, né? A responsabilidade do desenvolvimento dele é minha. A escola vai contribuir para isso. E nesse momento, a escola está dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, sim, e acredito que tudo é flexível. Quando tiver alguma necessidade, alguma situação, procurando vocês, procurando os professores, eu creio que a escola sempre vai estar disposta a mediar essas situações e ajudar. Então, eu acho assim, se não está do jeito como todos gostariam, mas foi uma alternativa no momento que se deu para fazer, né? Então, assim, eu vejo o empenho, vocês usando o aparelho de telefone de vocês, que não foi oferecido, no caso, dado um aparelho, né, para vocês. Então, assim, é o dinheiro que vocês usaram de vocês para comprar o celular, que agora estão usando para fins pedagógicos de trabalho. Notebook, né, enquanto que numa empresa, a empresa oferece condições de trabalho. Então, assim, usando a internet de casa, muitas vezes, os professores, né,
Eu sei porque eu sou professora, me coloco nessa situação também. Energia, internet, nossa, então, assim, todo mundo está fazendo a sua parte, né? Então, assim, às vezes é muito fácil falar as coisas e não ver a realidade, né? Neste momento, eu estou nas duas situações, como mãe e como profissional. E, assim, eu sei que não é fácil. E eu quero dizer para vocês, parabéns, continuem se dedicando, o esforço de vocês de cada dia e aceitando sempre as sugestões e à medida que a gente procura vocês sempre dispostos a ajudar, é isso aí. Então, quando cada um faz a sua parte, quem ganha é o nosso filho, né? E eu sei que o ano que vem vai ser retomado algumas coisas, mas, assim, a criança ou até o adolescente, ele não vai fazer nada se o pai e a mãe não estiver de perto acompanhando. Ele não vai fazer. Então, assim, tem sim crianças que gostam de estudar, que gostam de estar ali, mas às vezes eles cansam também, eu sei. Então, dá uma paradinha, continua em outro momento, mas não deixe de fazer. E quem vai estar ganhando é os nossos filhos, né? Então, assim, pais, eu sei que não está fácil, mas vamos continuar. Daqui a pouco tudo isso vai passar, né? E quem ganhou com tudo isso foi o nosso filho. Parabéns e obrigada pela dedicação de vocês. Obrigado, Fátima, né? A Fátima é mãe e é professora também, ela sabe dessa dificuldade, né? Então, tipo assim, vocês sabem que como os professores cobram de vocês, eu também cobro dos professores, né? Que nem hoje de manhã eu estava cobrando os planejamentos das professoras, uma professora está com um problema na internet, né? Ela vai instalar uma nova internet, ela vai pagar o dobro, né, para justamente ter uma qualidade para poder atender vocês. A gente sabe que tem pais também, né, que adquiriram uma internet nova para poder, porque o meio mais seguro agora, no momento, não é pegar atividades impressas. E eu sei, tá, isso eu sei, que tem pais que pegam atividades impressas, não é porque eles não têm internet em casa, tá? Eles têm internet melhor que a nossa, tem computador, tem celular bom, e não fazem por comodismo. Eu já cheguei a chamar alguns pais por isso, porque eles não têm paciência de sentar lá e explicar para o filho. Muitos pais relataram que esse programa, essa sala de aula é bem fácil, só que às vezes a gente precisa aprender e se dedicar um pouquinho, porque o modo mais seguro hoje é fazer via remoto, não pegar atividades impressas. Eu me assustei, porque nós estamos com 250 alunos pegando atividades impressas, né? A gente sabe que tem a carência, que tem aluno que não tem aparelho, que não tem internet, esse sim precisa. Mas assim, se tiver algum pai aqui que de repente está pegando impressa, se está aqui na reunião é porque tem internet. Boa, né? Se conseguiu entrar nesse aplicativo. Podemos retornar e fazer. Tá aí as orientadoras que elas podem auxiliar vocês, tá bom? Mais algum pai? Diretora, é Alexandre. Fala, Alexandre. Eu sou o pai do Caleb e do Adriel, do primeiro e do quinto ano. Uhum. É que tem muitas atividades também na plataforma, no caso do primeiro ano, que não tem como fazer direto na plataforma, tem que realmente imprimir, né? Daí, na verdade, a gente manda imprimir no caso, né? Eu mando imprimir, porque eu não estou na lista daqueles que precisam pegar aí porque eu tenho internet, tudo, né? Mas tem que imprimir, não tem jeito de fazer diferente, assim. Eu tentei fazer no começo, mas daí o Adriel, ele demora bastante, assim, para fazer, para desenhar tudo. Então, a gente tem que imprimir para poder fazer. Mas o que eu quero reforçar aqui, a importância dos professores da devolutiva, assim, poxa, é muito legal quando os alunos vê os professores dando uma devolutiva, né, dos trabalhos que eles fazem, assim, eles ficam muito contentes, assim, e isso contribui para a gente também, né, de o professor reforçar, a gente mostra na plataforma e eles ficam bastante contentes, assim, animados, assim, então é muito importante isso aí. Legal, né? Legal o recadinho que o professor dá lá das atividades, né? Isso Exatamente. É muito assim, porque o aluno se esforça, os pais se esforçam, né? A gente sempre cobra isso dos professores também, né? Hoje à tarde também eu tenho uma reunião com os professores, é bom que vocês coloquem essas sugestões que a gente pode fazer um reforço, né?
Eu acho tão legal, porque, que nem eu disse, eu estou em todos os grupos. A gente acorda de manhã, daí eu pego o celular, as professoras já estão lá, né? 7h30, né? Da manhã, dando um recadinho para os pais e um incentivo. Isso é muito bom, né? Mais algum pai queira falar? Oi, bom dia, meu nome é Juscelia, sou a mãe da Miriam Vieira, do 2º ano, da professora Rita, né? Eu também gostaria de agradecer todos os professores, né, principalmente a professora Rita, por sempre estar aí apoiando, né? Eu sou uma mãe que eu pego as atividades, às vezes, na escola, sim, e também eu imprimo as atividades e faço, né, com ela, entrego na escola. Então, assim, eu particularmente, eu sei que é um programa muito bom, né, de fazer na plataforma, tudo, mas eu estou preferindo imprimir, eu estou pagando, né, e estou imprimindo as atividades que eu pego, ou às vezes quando dá eu pego, quando não dá eu peço para a professora, vou atrás, corro, não deixo a Miriam sem fazer, porque tem ajudado ela bastante na leitura. A Miriam não sabia, assim, desenvolver a leitura, mas ela tem aprendido bastante palavras novas, tem lido, aprendeu a ler livro, as atividades que vêm com leitura, ela está lendo sozinha. Então, assim, eu e o pai dela, a gente está acompanhando, mas ela está lendo as atividades sozinha, não precisa, assim, é só quando tem uma palavra muito grande que ela não está entendendo, mas para uma criança do 2º ano, já para mim, como mãe, eu vejo que é um grande avanço para ela. Então, eu quero agradecer muito a professora Rita, aí pelo apoio, a diretora, que sempre tem nos apoiado. Muitas das vezes eu não consigo lá buscar, mas eu corro para a professora, eu falo, professora, não consegui buscar. Tem como mandar para mim, eu imprimo, eu corro atrás, não deixo de fazer, porque é importante. Nesse período que as nossas crianças não estão indo para a escola, é como falaram, muitos acham que estão de férias. Não, elas não estão de férias. Elas estão aprendendo. A minha filha, eu falo por experiência própria, a minha filha está aprendendo muita coisa, palavra. Então, assim, eu fico muito gratificante para mim, como mãe, ver a minha filha no 2º ano já praticamente lendo, não desenvolvendo totalmente a leitura como a gente, né? Mas ela mesma está lendo as atividades dela, ela está entendendo. Então, para mim está sendo, olha, uma experiência legal. Na verdade, eu estou sendo como aprendendo a ser uma professora em casa, né? Mas não conseguindo muitas das vezes entender, mas a gente dá um jeito, procura, vai no Google, dá um jeito. A gente dá um jeito de ver o que a gente pode ajudar mais, né? Então, eu gostaria de agradecer e muito obrigado pelo espaço, pelo trabalho de vocês e continue fazendo um ótimo trabalho e agradeço em nome da minha família, em nome da Miriam, e ela tá com muita saudade da professora Rita, com certeza, né, e dos amiguinhos. Então, muito obrigado e é isso, tá bom? Bom dia. Que legal, obrigado, mãe Juscelia, né? Que bom vocês ouvindo isso, né? Muitos alunos do 1º aninho aprenderam a ler nesse período, né? Então, assim, a quem a gente deve bastante? Aos pais em casa que estimularam também, né? Porque, às vezes, a criança, sendo estimulada, ela aprende a ler antes de ir para a escola. Então, como a mãe colocou, né, ela estimula bastante. Em questão às atividades impressas, os pais que quiserem imprimir, sem problema, né? Mas não é obrigado a imprimir, tá, pais? Pode escrever no caderno. Se tiver alguém que tem muita dificuldade também, que queira imprimir, pode vir na escola, o momento que a gente está lá, que a gente imprime também, né? E assim, o importante é depois bater foto, né, dessa atividade e anexar na sala de aula, né? Então, assim, a gente fica contente, né, porque eu vejo que a maioria está contente, a maioria está colaborando, isso é muito bom, né, nós, enquanto gestão da escola, a gente se realiza, eu sempre digo, né, a Júlio Scarce é uma escola boa, porque a gente tem uma equipe de professores que pegam junto, que realmente se dedicam, e a gente tem uma comunidade participativa, né?
Então, eu tenho orgulho mesmo e falo e publico trabalhos quando os professores me mandam no Facebook, né? A gente tem que se exibir mesmo. Então, a felicidade da gente é ver essas carinhas de pais hoje aqui, né? Satisfeitos, né? Dando ideias para a gente melhorar mais ainda. Então, eu acho que da minha parte seria isso, né? Esses dias uma mãe me pediu quanto tempo durava a reunião, eu disse, acho que uns 30, 40 minutos, né? Nós já estamos em 1 hora, mas o tempo passou, né? Rapidamente, mas ainda está um tempinho, se alguém quiser colocar alguma coisa, de repente uma professora ou algum pai queira dar uma sugestão, estamos aqui, tá bom? Diretora Protirlene, só complementando a fala do pai do Caleb ali, que a gente sabe como os alunos ficam felizes quando a gente vai lá e coloca um comentário nas atividades deles. Eu sei que muitas vezes eu falho, eu vejo o que ele fez, só que às vezes por falta de tempo, eu não tive o tempo de ir lá comentar, mas sempre que possível, eu vou voltar lá, eu vou comentar, eu vejo o que ele fez, só que eu não tive tempo de colocar aquele comentário, mas pode ter certeza que eu vou voltar e vou comentar, olho todas as atividades com carinho. Eu sou aquela professora um tanto babona, sabe? Fico toda feliz. E nas minhas salas de aula, eu abri uma aba lá da biblioteca virtual, onde semanalmente, 3 vezes por semana, eu posto livrinhos. E eu vejo, assim, os comentários deles, que eles não são, assim, obrigados a comentar. Eles falam do que o livro fala, se eles gostaram, eles falam que eles leram para os irmãozinhos menores em casa. Nossa, eu fico super feliz com isso, em saber que eles estão lendo com a família, que eles estão lendo com os irmãozinhos pequenininhos deles. Então, isso me realiza enquanto professora. Eu disse que, às vezes, a gente até se desanima, sabe, fica preocupada que não está conseguindo. Eu fui uma que eu tive que melhorar a internet da minha casa, né, até pagar um pouco mais caro, estava sem o meu notebook, tive que ir na casa da minha filha colocar o plano de semanal em dia. Então, a gente tem que correr atrás, né, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos, porque o que está em questão aqui são os filhos de vocês, são os nossos filhos. E é por eles que nós temos que ter essa força, né? Temos que nos dar as mãos e seguir em frente. É isso. Legal, professora Sirlene, mas eu tenho certeza, né, que essa equipe de pais que estão aqui hoje, que, né, eram 70 e poucos, vão nos ajudar a nos fortalecer mais ainda, né? A cada 15 dias eu tenho que mandar o planejamento dos professores, e eu cobro, né? Às vezes, naquela semana, eu levo um suador, porque de 70 tem uns 5 que deixam a desejar, mas eu pego e eu quero mandar sempre 100% e eu consigo, né? Então, vamos tentar conseguir de todas as turmas, né? 100% das atividades entregas também. Beleza? Mais algum pai? Bom dia, Margarete. Aqui é a Deise, a mãe da Letícia, do 1º ano. Aham. Essa semana eu tive que dar uma pausa, né, nas atividades. Eu queria que todo mundo entendesse, para ver se às vezes ninguém está passando por isso em casa também. Uhum. Houve um momento de estresse da Letícia. Eu nunca vou aprender a ler, né, a dificuldade, tudo, né, então, assim, eu respeitei, né, como filha, respeitei ela, dei um tempo para ela, deixei ela brincar mais, deixei ela respirar mais, né? Porque eu sou uma mãe que cobra bastante. Uhum. Então, assim, às vezes algum pai também deve estar passando por isso em casa, que o filho está meio revoltado, meio, né? Eu vou falar várias palavras porque algum pai identifica de alguma forma, né? Uhum. Então, assim, eu dei uma pausa, deixei ela sem fazer as atividades por alguns dias, né? Vou retomar tudo a partir de hoje e amanhã, né? Então, assim, é importante a gente perceber, né? Se o filho está estressado também, está precisando de alguma coisa indiferente, né? Porque para ele está tudo diferente, não poder ir para a escola, não poder sair, não poder visitar as pessoas, né? Em geral, tudo isso está sendo bem complicado, porque eles não estão entendendo da mesma forma que o adulto entende, né? Então, só isso mesmo que eu gostaria de falar, de respeitar o filho no momento que ele está precisando, né? E fora isso, tá todo mundo de parabéns, está tudo dando certo, né? Vamos buscar os recursos que a gente tem
que a gente não pode realmente dizer que o ano é perdido, não. A gente tem que batalhar, continuar, e nós, principalmente, somos os que precisam ajudar os filhos, né? Se não somos nós, né, aqui nas nossas casas, né, através de vocês, então temos que ajudar os nossos pequenos, né? Ano que vem a gente recupera o que precisa, né? A gente tem que pensar sempre da melhor forma possível, né? Acredito eu. Seria isso mesmo, tá bom? Obrigada, Letícia. É importante essa colocação da Letícia, porque a gente sabe que para as crianças só ficar dentro de casa, lá na escola eles corriam, eles brincavam, eles iam no amiguinho, iam nos parentes, e agora está tudo mais restrito, né? Mas quando acontece algo semelhante, né? Avisem a professora, ela vai entender e aos poucos vão colocando, né? Eu achei legal, a semana passada na reunião eu desafiei o professor Luiz, de Educação Física, que ele está aqui na reunião, né? Eu disse para ele passar umas atividades de alongamento e coisa e tal, né? Então ele passou, ele gravou um vídeo, né? Ele é bem obediente, né? Ele passou um vídeo e eu passei em todos os grupos. Então, assim, é interessante. Eu sempre digo para os professores de educação física não passa um conteúdo, tá? Passam atividades, e eu estou vendo que tanto o professor Luiz como a professora Galega estão fazendo isso, atividades no qual as crianças e os pais participam junto, né? Porque a gente precisa se movimentar. Então, os exercícios físicos, eles ajudam na nossa mente também, né? Então, brincadeiras e coisa e tal. Quando vocês estão lá com a criança, de repente, fazendo alguma atividade, e vocês veem que a criança está estressada, levantem, vão brincar de qualquer coisa com ela, né? Fazer uma atividade física que também ajuda bastante, tá bom? Mais alguém? Mais alguém quer falar? Acho que tem um pai que ele está com o microfone desligado, né? Parece que ele está querendo falar. Aquele pai, Mara, dá uma olhada se tu consegue ligar o microfone dele. Qual é o nome, Marga? Quem? Não aparece o nome, eu estou só vendo a foto. Parece que ele está falando, mas não... Ah, tá. É que eu vejo alguns, né? Gabriel Dassi. Gabriel Dassi, é isso, né? Liga, o microfone dele está Gabriel. desligado. O microfone está desligado. Eu não consigo, Marga. Quem cria a reunião consegue ligar e desligar? Não está me permitindo. É Gabriel Dassi, né? Deixa eu ver aqui. Não é possível ativar o som. Não é possível mesmo. Eu também tentei, né? Eu consigo fazer o contrário, desativar. Ativar, não. Ele é pai de quem, o Gabriel? De repente alguém manda uma mensagenzinha lá para ele, né? Ele é pai de quem, o Gabriel? Alguém conhece alguma professora? Tadinho, ele está falando, mas a gente não escuta, né? Mas então tá. Mais alguém queira falar? Não? Tá todo mundo aí com uma carinha alegre, né? Essa mãe aí, a mãe do Pedro, não quer falar? Mãe do Pedro, vamos lá? Fala alguma coisinha, mãe? Oi, bom dia. Bom dia. Saudade da escola. Eu que digo, quando eu vou lá, que não tem ninguém, me dá às vezes eu tenho que ir sozinha, dá uma tristeza. Olha, o que eu tenho para dizer é que a situação que a gente está vivendo é bem diferente, né? A gente nunca viveu uma coisa parecida. Aqui em casa, graças a Deus, está tudo correndo muito bem. No princípio, tudo que é novidade assusta um pouco, né? Eu sou uma pessoa que as novidades às vezes me assustam, eu não tinha o menor a sabedoria para lidar com essas coisas, com essa tecnologia. Eu não sou muito disso, mas eu aprendi. As minhas meninas me ensinaram. Hoje o Pedro domina a plataforma, ele entra, a gente até incentiva, ele entra sozinho. Temos, às vezes, muitas dificuldades, às vezes não quer fazer, né?
tem coisa mais interessante em casa para fazer, mas o empenho tá sendo da família inteira, porque entra a família inteira nessa e, graças a Deus, está dando certo. E não temos muitas dificuldades, eu sei que tem gente que tem dificuldade, mas o Pedro é uma criança bem inteligente, e ele já sabe ler e tudo. Eu tenho algumas preocupações, né, Margarete, como todos os pais devem ter em relação a esse ano, porque eu sei que a reunião é sobre o fundamental, mas eu tenho a filha no ensino médio, no 3º ano, tenho uma no 1º, então me preocupa um pouco. Eu sei que elas estão empenhadas, mas assim, querendo ou não, o dia a dia na escola, o presencial vai fazer falta, eu acho. Mas em relação a tudo, eu estou muito satisfeita. Como o pai antes comentou, a interação da professora com as crianças, né, dando a avaliação dela nos trabalhos é muito importante, porque realmente eles ficam muito felizes, e a gente também. Então, agradecer a vocês pelo empenho, realmente eu sei que não é fácil. Nós, família, estamos trabalhando normalmente, como não paramos um dia, e sei que para os professores, apesar de eles estarem em casa, mas o empenho está sendo muito grande. Então, eu quero agradecer a professora Heloísa, principalmente, mas a todos os professores. Saibam que, para nós, família, para a nossa família, os professores são muito importantes. E vamos lá. Vamos continuar, que temos mais uma caminhada aí até o ano acabar, e esperamos que ano que vem estejamos de volta, presencialmente na escola, porque está fazendo falta. Verdade. Tá bom? Bom dia a todos. Obrigado, mãe, que bom ouvir essas palavras também, né? Mas com certeza, ó, esse ano, nós todos temos uma história para contar, né? Depois, lá na frente, para os nossos netos. É um fato histórico, né? Que jamais nós pensávamos de ter passado, de passar por isso, né? Mas assim, que nem a mãe disse, né? Graças a Deus estamos bem. Às vezes eu estou no grupo dos diretores, até me arrepia, sabe? Que às vezes eles colocam lá que faleceu alunos, né? Faleceu pais, né? Até professores já faleceram de algumas escolas. E a nossa escola grande, né, com 1.300 alunos, estamos aqui saudável, né, que Deus, assim, nos abençoe, né, continua, né, todos com saúde, que Deus proteja a família de cada um de vocês, e eu tenho certeza, tá, que cada um de nós, olhando para dentro de nós, vai sair dessa mais fortalecido, né? Seja dentro da família, seja no trabalho, seja na comunidade, seja na sociedade em geral, porque assim, nós tivemos que repensar muita coisa, né? Às vezes a gente não valorizava coisas tão pequenininhas. Eu vejo por mim mesmo que hoje eu dou valor, e eu acredito que cada um de nós também. Às vezes, tem coisas que tem que acontecer na vida da gente, né? Para a gente acordar em certas coisas. Então, assim, a mensagem que eu tenho para dizer para vocês, pais, né, que a gente ama cada um de vocês, tá? Do fundo do coração, a gente ama as crianças. Eu estou vendo foto dos aluninhos aqui, dá vontade de chorar, né? Porque quando a gente chega na escola, eles vêm todos correndo, abraçando a gente, e agora a gente vai lá, tá tudo vazio. Às vezes tem uma criança e outra que às vezes vinha junto com os pais buscar o kit material, eles quiseram vestir o uniforme, isso me emociona bastante também. Então, assim, vamos nos dar as mãos, vamos continuar essa batalha, de repente, melhora a situação, a gente tem algum retorno mais no final do ano, mas eu acredito que não, né? Mas assim, se for para ser, que será com segurança, ou finalizamos o ano assim, será um ano diferente, e vamos contar essa história para os nossos netos, né, futuramente. Beleza, então, da minha parte seria isso, né, pais? Eu agradeço bastante de coração,
tá? A participação de vocês, porque eu acho que foi bastante produtiva, a gente aprendeu com isso, tá bom? Um beijo a todos. Da minha parte, é isso, então. Eu acho que valeu a reunião, né? Agora eu vou ter que ir lá na escola, que tem uma pessoa me esperando lá. Tchau para vocês, então.